Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Quero pedir desculpas mais uma vez pela quinta-feira, né? E agradecer a compreensão de vocês. Então, na quinta-feira, nós íamos trabalhar um texto chamado assim, BNCC, um currículo integrador da infância brasileira. É uma pergunta, eles vão discutir em relação a essa passagem da criança da educação infantil para um ensino fundamental. Por que essa discussão é importante para a gente? Porque nós estamos olhando a BNCC e é uma coisa que nós temos falado bastante, é desse encurtamento da infância. Nós estamos trazendo as práticas do ensino fundamental para a educação infantil. E essas autoras elas vão pontuar que o processo deveria ser o inverso, porque agora as crianças de 6 anos são as crianças que vão para o ensino fundamental. Então, eles querem detectar se a BNCC ela traz essa discussão e pensa nessa integração, considerando a criança de 0 a 12 anos, que nós colocamos a infância como esse período que vai de 0 até 12 anos, e que a gente precisa dessa articulação. Esse texto ele é escrito pela Sueli Amaral Melo Silva, ela é uma professora da Unesp de Marília, com doutorado, pós-doutorado, e de uma professora da Universidade Estadual de Londrina, a Grace Ferreira da Silva. Então, é um texto legal, ele tem 23 páginas e eu vou encaminhar para vocês. Ele já foi publicado em uma revista e as duas já apresentaram também esse texto em vários congressos, essas atividades que as universidades estaduais e federais normalmente promovem. Então, elas pontuam a questão de que a criança na educação infantil, ela precisa vivenciar todas as experiências propícias ao desenvolvimento da criança. Isso nós vimos bastante quando nós olhamos para os campos de experiências. São os campos de experiências que vão garantir essas aprendizagens, esse desenvolvimento da criança, principalmente da educação infantil. Então, nós não podemos deixar que essas experiências que elas sejam atropeladas em relação às técnicas que nós estamos colocando de uma forma grande na educação, essas técnicas principalmente as de escrita, as de leitura, que nós já discutimos várias vezes, que as pessoas têm acelerado esse movimento. Então, eu bato bastante nessa tecla, porque é uma coisa que eu não gostaria de vê-las fazendo na educação infantil, principalmente para quem pretende atuar na educação infantil. Nós precisamos dar à educação infantil uma outra dimensão, porque nós já temos um processo dolorido que é aquele de quando a criança chega no ensino fundamental, os professores falarem, olha, agora aqui é sério, acabou a brincadeira. A gente já falou muito sobre isso. Infelizmente, a própria educação infantil também tem feito isso. Então, há uma interrupção desse brincar da criança. E lembrem-se, quando eu digo isso em relação ao ensino fundamental, na educação infantil, isso também tem acontecido. E nós precisamos do quê? De um tempo mais flexível na educação infantil. Nós temos que olhar para as diferentes linguagens. Nós falamos sobre isso. Nós temos que olhar para a arte, nós temos que olhar para o movimento, nós temos que explorar muito essa questão corporal, a questão da coordenação motora ampla, para depois nós chegarmos na coordenação motora fina. Então, nós precisamos utilizar mais os espaços, tanto interno quanto externo, para promover as brincadeiras, para promover um desenvolvimento integral das nossas crianças. Então,
elas vão falar muito nesse texto sobre a teoria histórico-cultural. A teoria histórico-cultural, vocês devem se lembrar, ela diz muito que o ser humano não nasce humano, que ele se torna humano nas relações. Então, ela fala muito dessa questão histórica do nosso próprio desenvolvimento e permeada da questão cultural. Então, o ser humano, ele tem uma forma muito específica de aprender. E essa forma específica, ela é igual no decorrer da nossa vida toda? Não. Em cada fase que nós passamos, nós aprendemos de uma forma diferente. Lógico que a aprendizagem efetiva, significativa, ela sempre perpassa o quê? Pela brincadeira, pelo lúdico, pelo emocional. A gente comenta bastante que quanto mais eu aprecio uma determinada aula de um determinado professor, maior é a facilidade que eu tenho para captar o que é que ele diz, o que ele propõe para a gente de fato aprender. Então, essa aprendizagem, os objetivos postos na educação, ele vem carregado de expressão e do sentido atribuído ao vivido. As autoras colocam dessa forma. O que significa esse sentido atribuído ao vivido? Significa realmente experimentar. Então aí entra a questão que eu digo para vocês das folhinhas, dos papéis prontos para as crianças preencherem, responderem, executarem, escreverem, pintarem o desenho pronto. É muito mais significativo aquilo que eu vivencio. Mais ou menos o que vocês falaram em relação às nossas aulas, que agora vocês prepararam os trabalhos e vocês deram essa aula, então vocês vivenciaram, vocês desenvolveram a aula e através de uma vivência pessoal, construída por vocês, que é diferente do professor ficar ali na frente falando de uma forma que se torna cansativo, desgastante, muitas vezes a gente se desliga, vai para um outro plano. Então a questão da prática, a questão do próprio aluno executar, vivenciar, é muito diferente. As autoras também colocam para a gente a importância da passagem de uma fase para outra. Então elas discutem um pouco o que o bebê faz no seu primeiro ano de vida. Essa criança ainda não fala. Como que se dá a comunicação dele? A comunicação dele com os adultos, ela é muito mais emocional. Ela observa o toque do adulto, o olhar do adulto. Então essa é a principal forma de aprendizagem dessa criança nesse momento. Depois ela entra em um momento em que ela vai olhar para a questão dos objetos. Ela começa brincando com o próprio corpo, depois ela vai estabelecendo essa relação com os objetos que permeiam o dia a dia dela, aquilo que o adulto oferece, aquilo que o adulto deixa próximo a ela, e depois ela vai introduzindo a brincadeira, o faz de conta. O faz de conta chega depois desses processos. E nós observamos o quê? Que mesmo para o bebê muito pequeno, os campos de experiência, eles estão presentes, porque nós falamos muito sobre os sons, nós falamos muito sobre o tato, o tocar, nós falamos muito das brincadeiras, nós falamos muito da questão emocional, das relações. E quando essa criança é maior, então ela já está nos jogos que ela desenvolve, as brincadeiras que ela constrói, e normalmente são as brincadeiras de faz de conta. E nessas brincadeiras de faz de conta, ela utiliza os objetos. E quais os objetos? Os objetos que estão presentes no dia a dia dela e que ela já começa a estabelecer uma relação com a função social de cada objeto. Se essa criança nunca vir
um adulto utilizando uma caneta, ela desconhece a função social da caneta, mas muito cedo ela já observa como é que o adulto usa a caneta, como é que o adulto usa o lápis, e ela já passa a fazer uso desse lápis, dessa caneta, com a sua função social, ou seja, para que é que ela serve. Então, isso vai se desenrolando no dia a dia da criança. Ela vai partindo do menos complexo para o mais complexo, que é essa chegada aos objetos e a todos os fenômenos que estão presentes na vida dela, que vai rodeando no dia a dia, que ela vai observando. Então vai sempre num grau crescente, ascendente. Essa criança vai sempre escalando esses conhecimentos, até que eles se tornem cada vez mais complexo. Agora, a grande discussão ainda continua, que ruptura é essa que nós estamos fazendo da passagem do infantil para o fundamental. E eu sempre lembro, no próprio infantil também nós estamos trazendo essa ruptura. Então, a entrada dessa criança na educação infantil, ela acaba sendo negligenciada, porque ela vai em um movimento muito rápido e há um esquecimento das múltiplas linguagens, e principalmente essas linguagens que são permeadas pelo brincar, por esse conhecimento de mundo. Então, quando a professora diz que não dá mais para perder tempo com a brincadeira, quando a criança cerceia esse direito da criança, as coisas se complexificam, né? Elas se tornam cada vez mais complicadas para a criança, porque nós já falamos inúmeras vezes, a criança de 0 a 3 anos, elas estão aprendendo a falar e a andar. À medida que elas vão avançando nas etapas, nós queremos que essas crianças fiquem sentadas e que essas crianças fiquem caladas, né? Que elas permaneçam inertes e que elas passem a fazer parte daquela educação bancária que o Paulo Freire sempre falava, o professor depositando. Então, nós precisamos saber o quê? E o que a BNCC fala sobre tudo isso? A BNCC chega a discutir essa questão da articulação entre educação infantil e ensino fundamental. Ela busca atender às especificidades de aprendizagem da educação infantil ou não? Será que de fato a BNCC vai propiciar essa junção, essa continuidade entre educação infantil e ensino fundamental? Ou será que ainda ela traz de uma maneira mais forte a questão do desenvolvimento precoce, da escolarização na educação infantil também? Será que realmente nós estamos preparados para educar, para ajudar no desenvolvimento de uma criança que seja mais criativa, mais curiosa, que ela seja de fato empoderada, que ela consiga falar sobre as suas experiências, sobre as suas vivências, e que os educadores consigam aproveitar, incluir essas experiências que as crianças trazem? As autoras também vão falar um pouquinho para a gente do currículo municipal da cidade de São Paulo. Elas dizem o quê? Que esse currículo, ele traz muito essa questão da continuidade, que haja um trabalho coletivo das instituições de ensino e que ocorra uma passagem, o que a gente poderia chamar assim de uma ponte suave entre educação infantil e ensino fundamental, que as crianças da educação infantil já conheçam as escolas de ensino fundamental e que essa passagem
ela seja mais suave e que no planejamento, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, as vozes das crianças, as vozes dos bebês sejam respeitadas, que nós possamos olhar para as qualidades do ser humano e principalmente que nos lembremos que não se trata só de uma questão hereditária, mas que nós aprendemos a ser humano, nós aprendemos essa cultura posta. Qual é a cultura do lugar que nós nascemos? Então, nós aprendemos isso com os adultos. Então, para isso, nós precisamos organizar os tempos, os espaços, os materiais e as vivências da infância. É preciso que nós realmente cuidemos disso, para a gente conseguir essa transição, para que as nossas crianças consigam de fato se apropriar desse saber, né, histórico e acumulado pelo homem. Mas para isso nós precisamos realmente ouvir a criança. E elas também vão pontuar para a gente essa questão da aprendizagem prazerosa, que a criança sinta vontade de conhecer aquilo. Então, se nós estivermos trabalhando aquela coordenação motora cansativa, repetitiva, muito provavelmente não vai ser prazeroso para a criança. Mas se nós estivermos falando dos bichinhos de jardim, dos dinossauros, das brincadeiras, trazendo histórias interessantes, essa vai ser uma outra situação. Então, quando a gente pensa na BNCC, ela traz essa questão curricular para a gente também, porque ela nos oferece um direcionamento, mas a discussão desse texto é descobrir como é que de fato ocorre esse direcionamento, que reflexões estão postas nesse documento, porque nós também já chegamos a falar que existem críticas em relação à BNCC. Se a BNCC não acaba se tornando uma coisa muito fechada em relação a currículo, se não traz uma coisa muito pronta. Então, permeando, incluindo essa discussão, elas vão falar um pouquinho para a gente dessa perspectiva histórico-cultural. Então, a BNCC, para que ela consiga fazer essa articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental, ela recorre a essa teoria histórico-cultural, que traz muito forte a questão da compreensão. Quem é essa criança? Como essa criança aprende? Quais são as qualidades humanas que nós queremos que essa criança se desenvolva? Como é a personalidade dessa criança e a sua inteligência? Nós sabemos que não é só o biológico que determina isso. Então, como serão essas experiências? A concepção histórico-cultural, ela faz uma discussão muito grande sobre isso, e ela traz muito forte a discussão de Vygotsky, de Leontiev, porque eles, vamos dizer assim, são o pano de fundo, né? São os que trouxeram essa questão histórico-cultural para a gente. Então, a infância é onde se inicia o desenvolvimento da personalidade e da inteligência dessa criança. Então, isso não significa o momento que a criança vai para a escola, mas desde o momento do nascimento dessa criança. Então, a atividade da criança, ela precisa ser sempre mediada pelo adulto, e o adulto precisa propiciar o acesso dessa criança ao mundo da cultura humana. A criança precisa vivenciar isso. Por isso que nós falamos que a escola ela é extremamente importante, porque se a casa não mostra como pode ser o ser humano, que cultura é essa,
A escola complementa isso. A escola pode trazer para essa criança uma outra referência, uma outra forma da criança olhar para esse mundo humano e perceber como é que nós somos, como é a sociedade em que ela nasceu. Outro aspecto importante é a questão dos objetos e dos instrumentos, além dos outros conhecimentos da própria língua, da lógica que nós utilizamos, dos costumes, das técnicas que nós temos. Então, é a partir disso que a criança vai se apropriando desse mundo. Então, é muito legal quando a gente pensa nessa questão dos materiais, né? O que é que nós temos acesso? Nós temos acesso a caneta, a uma garrafinha de água, a revista, a textos, ao computador, a cadeira, a mesa, todos os objetos. Então, é essa construção material do ser humano também. Então, essa compreensão do processo de conhecimento é que vai desencadear, dar origem à formação das qualidades humanas na criança. Então, é essencial esse papel do professor, é essencial estar posto para a criança esses materiais, esses objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia e para que a criança se aproprie disso e no decorrer do tempo ela modifique, ela crie outros. É assim que o ser humano se desenvolve, é assim que a espécie humana foi construindo suas coisas e atingindo um outro patamar. Então, a cultura e o professor, eles são necessários, eles são fundamentais para que a criança se aproprie dos objetos, da cultura, das qualidades humanas, de como nós utilizamos as coisas, como é que nós falamos, como é que nós aprendemos. Só que nesse processo nós temos sempre que nos lembrar que nós não separamos a mente do corpo. Isso tudo vem junto. Então, na educação infantil, esse processo do fica sentado, do fica quieto, ele é muito sério e compromete muito o desenvolvimento da criança. Quando a gente olha para as experiências de Reggio Emílio, também, né, aquela educação italiana, eles sempre vão dizer para a gente que o ser humano, ele é um todo. A gente não separa o corpo da mente e das emoções. Isso tá tudo junto. Então, a BNCC, ela faz essa discussão. A grande questão é agora, como é que nós implantamos essa BNCC, como é que nós deixamos a questão do afeto, como o professor tem olhado para essas relações, como a escola tem se preparado para desenvolver isso de fato. Porque o que se exige para que de fato a criança se desenvolva, eu tenho que ter uma criança ativa, eu preciso que essa criança esteja inteira. É mais ou menos quando eu brinco com vocês que eu digo, traz a alma de volta, só tá o corpo. Então, muitas vezes a criança ela está fazendo uma atividade de uma forma robotizada. Ela está fazendo porque alguém a mandou, não porque ela tem interesse naquilo. E nós vamos perceber que o Vygotsky, o Leontiev, ele diz pra gente o que aí não é atividade. Se eu não estou envolvida, se eu não estou interessada no resultado daquilo, se eu não estou animada, se eu não estou estimulada para fazer uma determinada atividade, eles nem caracterizam isso como uma atividade. Então, é uma questão extremamente séria isso. E o Vygotsky, ele fala muito do processo de interiorização. Quando nós trazemos isso para dentro, e isso é um processo humano. Nós aprendemos essa linguagem, nós precisamos da memória para isso, do nosso pensamento, a imaginação,
Então, para isso eu preciso de uma certa regularidade. Aí entra a própria questão das rotinas que nós criamos como uma forma de segurança e de garantir que isso tudo seja sempre apresentado para a criança. A partir do momento que a criança se apropria de uma coisa, uma nova necessidade aparece. Por exemplo, quando a criança ela aprende a andar de bicicleta com as rodinhas, a necessidade seguinte dela é que se tire as rodinhas. Então, eu preciso sempre de novas atividades que substituam as antigas em grau de dificuldades e possibilidades de que a criança avance. E recordamos também o quê? Que primeiro a criança faz com a ajuda de um mais experiente, para que depois ela possa fazer isso sozinha. E esse é o processo que nós levamos a vida toda. Eu quero aprender, por exemplo, a fazer tricô. Inicialmente eu faço tricô com a ajuda, com o auxílio de uma pessoa mais experiente, seja ali presencialmente ou seja olhando um vídeo, por exemplo. E com o passar do tempo, eu passo a fazer essa atividade sozinha. Então, as qualidades psíquicas nossas, elas resultam desse processo de educação. E esse processo de educação, ele se apoia, ele se fixa a partir das atividades. E para ser atividade, precisa de fato ser interessante. Então, durante a infância, é fundamental essa experiência. É assim que ocorre a maturação do ser humano. E o nosso sistema nervoso, ele também amadurece. Só que ele não pode ser forçado a se desenvolver de uma forma muito rápida. E em um dado momento do texto, elas vão colocar isso. Isso também precisa ocorrer de uma forma gradativa, porque senão a gente pode acabar pagando um preço muito alto. Muitas vezes a gente vai dizer, mas a criança dá conta. Sim, ela dá conta, mas o que é que a gente pode causar? Ela dá conta de copiar, mas o que a gente pode copiar um texto, por exemplo? Mas o que nós podemos estar causando a partir dessa cópia em um momento em que ela ainda não está pronta? E elas discutem a partir do Murkina que o cérebro da criança ele é muito sensível e nós estamos sobrecarregando isso tudo. E sobrecarregando como? De uma forma prazerosa, de uma forma que realmente as sinapses ocorram, né? Rapidamente? Não, nós estamos estimulando isso e sobrecarregando de uma forma monótona, de uma forma cansativa, de uma forma prolongada. Às vezes nós pensamos em ampliar esse tempo da criança na escola, mas oferecendo o quê? Algumas crianças, quando chegam no ensino fundamental, elas falam que a melhor hora da escola é a hora de ir embora, ou o horário do intervalo. Então, que educação é isso? É essa, que nós estamos colocando. Então, nós temos que pensar melhor essa transformação do bebê em pré-escolar e até chegarmos ali na questão da escola. Essa antecipação da escolarização, ela não é boa. A gente se pauta, a maioria das pessoas se pautam no fato de que ter êxito na escola significa um progresso muito grande, principalmente um progresso tecnológico. E nós nos esquecemos da tal das experiências que são adequadas, que são importantíssimas para essa maturação, que é a partir disso que a gente forma a inteligência e a personalidade. Então, às vezes nós nos deparamos até com gênios em relação à tecnologia, mas pagaram um preço muito alto psicologicamente. Nós percebemos uma diferença muito grande, muito inteligente e pouca maturidade. Então, são coisas que nós realmente precisamos pensar. Elas vão discutir uma questão ligada ao genoma e falam de uma pesquisa sobre o projeto Genoma no Brasil.
E eles apontam isso como como uma questão muito séria, isso do desenvolvimento do nosso cérebro, que a gente desconsidera a história humana, nós desconsideramos todo esse período que o homem levou para chegar onde ele está. É como se eles estivessem dizendo assim: olha, quanto mais a gente joga coisa para esse cérebro infantil, é como se a gente estivesse pulando todas essas etapas que o homem levou para desenvolvê-la. E com isso a gente abrevia a infância e a gente traz essa pressão moderna, essa vida moderna acelerada, descompensada, assustadora. E o que a gente pensa é essa questão, né? Precisa vencer na vida. E o que é esse vencer na vida se nós não tivermos maturidade, se nós não tivermos o equilíbrio emocional, se nós não aprendermos de uma forma prazerosa? Então, um autor dessa pesquisa com o genoma, ele vai colocar para a gente que o processo de amadurecimento mais lento do nosso cérebro é justamente o que nos levou a ser tão diferentes dos nossos ancestrais. Então, nós conseguimos essa evolução porque ela foi gradual, porque ela foi uma conquista. Eu vou dar uma paradinha, vou encaminhar esse vídeo e depois eu faço outro, porque senão, para terminar, porque senão eu tenho medo que não vá, né, que fique muito carregado.